Olá, meu nome é Jesus, eu sou neuropsicólogo aqui em Montes Claros. Eu estou fazendo agora uma roda de conversas para a gente entender um pouquinho das angústias dos pais sobre desenvolvimento infantil. E para esse dia hoje eu chamei a minha amiga, Natália, né, que ela é fono, advogada e mãe de autista, para a gente falar dos desafios que ela enfrentou, né, desde o diagnóstico até os desafios que ela enfrenta hoje na parte escolar, na parte educacional dele, nas terapias, para a gente esclarecer um pouquinho desse processo. Queria que você se apresentasse um pouco, né? Olá, primeiramente eu queria agradecer meu amigo Jesus pelo convite. Fiquei muito agradecida com esse convite, de poder falar um pouco sobre aquilo que eu amo, que é o desenvolvimento infantil, e amo mais ainda o meu filho. Eu sou Natália Rego, sou fonoaudióloga, me formei, minha primeira formação foi em Direito, em 2011, mas depois do diagnóstico eu descobri meu verdadeiro desafio, que foi o autismo. Me fez entrar para a área da fonoaudiologia e hoje eu sou fonoaudióloga infantil. Então, Nath, hoje eu te chamei aqui para a gente falar um pouquinho, para além do desenvolvimento, né? Mas em uma conversa que a gente teve, você falou que o diagnóstico do Benício foi antes dos 2 anos de idade. E como que foi esse diagnóstico? Como que foi esse processo? Isso tem quanto tempo? Então, hoje Benício tem 13 anos, é uma criança de 13 anos. O diagnóstico dele foi um diagnóstico recente, assim, a meu ver, na época, foi um diagnóstico recente. Ele tinha 1 ano e 8 meses. Né? Hoje ele tem 13 anos, a gente vê casos aí de crianças que tiveram diagnóstico muito depois disso. Não considero que ele teve uma estimulação tão precoce como poderia ter tido, se lá atrás eu já soubesse o que eu sei hoje, né? Mas foi com 1 ano e 8 meses, e lá atrás foi muito difícil encontrar um diagnóstico, encontrar profissionais que me ajudassem nessa caminhada, porque a gente nem ouvia falar sobre TEA, sobre transtorno do espectro autista. A gente nem sabia o que era, né? A verdade seja dita. Porém, eu já observava, apesar de não ter contato com crianças pequenas, de nunca ter tido, né, 13 anos atrás, eu já observava que tinha algumas coisas diferentes nele. Eu, enquanto mãe, observava, e aí eu faço uma correlação com hoje dentro do consultório. As mães chegam para mim e falam: fulano tá falando que eu tô doida, que eu tô inventando doença pro meu filho, que o meu filho não tem nada disso. Foi exatamente isso que eu escutei 13 anos atrás. Você tá doida, seu filho não tem nada. Eu conversava com as pessoas e falavam isso. E corri muito em busca de um neuropediatra. Mas na época era muito difícil arrumar um neuropediatra aqui. Mas assim, eu falo que Deus foi tão maravilhoso comigo que colocou pessoas certas no meu caminho. A pediatra dele na época me encaminhou, de tanto eu falar com ela, tá errado, eu chamo ele pelo nome, ele não me atende. Eu acho que esse menino é surdo, não tem condição não, eu tô chamando ele pelo nome, ele não tá se reconhecendo. Será porque que é o nome dele, que é grande? Benício é grande, eu vou começar a chamar ele de B para ver se ele me responde? Não era. O autismo já estava todinho lá dentro dele. Tinha questões sensoriais envolvidas também, tinha a marcha de ponta de pé, tinha questões alimentares, ou seja, ele era um autista clássico. Mas naquela época, muito difícil a gente saber o que era. E correndo em busca de diagnóstico, o diagnóstico dele veio com 1 ano e 8 meses. E aí depois disso vieram os profissionais que me ajudaram na época, né, com relação à estimulação, com relação a métodos, os que tinham lá atrás, e hoje eu nem escuto falando disso mais, de alguns métodos mais, mas eu penso que se eu pudesse, né, se Deus me deixasse a chance de voltar no tempo, a gente teria evoluído muito mais. É o que eu falo com os pais hoje no consultório, é justamente isso, é uma corrida contra o tempo. A gente não pode perder tempo em se tratando de TEA. E qual foi o seu principal medo, né? Quando a gente dá um diagnóstico em consultório, essa pergunta é até emocionante, né? Assim, porque toda vez que eu vou fazer uma devolutiva, eu pergunto para os pais quais que são seus medos, né? Aí os pais chegam para mim: meu medo é dele ser julgado, meu medo é dele ser diferente, meu medo é de eu não conseguir dele não conseguir trabalhar, dele não conseguir uma autonomia, né? ter uma autonomia maior. Qual que foi seu principal medo frente a esse diagnóstico? O meu principal medo
enquanto mãe mesmo de Thea, e aí foi um dos motivos eu ter feito fonoaudiologia. Eu queria escutar a voz de B. E B era um autista não verbal até 3 anos. Ele não falava. Então, assim, ele balbuciava? Como na época? Ele... Não. Ele não apontava, que era um dos principais marcos hoje de desenvolvimento, o apontar. Benício não apontou, ele nunca teve o apontar como um gesto motor, né, que antecede a fala. Eu quero ir para lá, né? Não tinha. Ele sempre usou a minha mão como ferramenta, que é uma das características hoje, né? Ele sempre pegou a minha mão e levou aos lugares que ele queria. Isso sempre me chamou a atenção. Mas ao olhar dos pediatras que eu passei vários, não era nada demais. Era uma coisa que tá tranquilo, tá dentro do desenvolvimento, tá dentro do que é esperado, mesmo eu relatando os episódios de sono, que ele não dormia, todas essas questões que a gente já sabe que estão ali dentro do transtorno do espectro autista. Então, assim, o meu maior medo era justamente esse de não escutar a voz dele. E aí, mesmo sem saber, eu usei de um reforçador, que hoje você da área da psicologia sabe falar muito melhor do que eu. Eu usei de um reforçador, eu me lembro como se fosse hoje. Eu mostrei para ele um chocolate e falei, mamãe, e depois eu falei, vovó. Ele olhou para mim e falou, vó. Aí eu queria morrer. Aí eu entendi que ele precisava ser reforçado positivamente para que ele falasse, para ele ganhar aquilo que ele queria. E aí me veio a psicologia, né? Veio a procura, a busca de ajuda pelo psicólogo, ele já tinha fono, a neuro, a equipe todinha, que à época, né, torna a falar, não tinha como hoje, né, não existia estimulação precoce. Em Montes Claros o acesso era mais difícil mesmo, né? Você não tinha neuropediatra, quiçá terapeutas infantis especializados para isso, né? Como que você vê essa mudança de paradigmas hoje, né, que a gente já busca mais o diagnóstico precoce em comparativo com o que B passou, né? E você me falou uma coisa no dia que nós conversamos, que foi o que te faltou, né, naquele momento. Sim. O que mais te faltou para que você conseguisse melhorar o desenvolvimento dele? Foi o que a gente conversou aquele dia que, assim, me encantou. Minha alma, eu saí maravilhada daquela conversa nossa, porque ver que você conseguiu enxergar isso, que mães, Thea, buscam isso, foi o que me fez assim, não, eu vou lá conversar com ele, porque essa ideia dele eu vou comprar, eu vou levar essa ideia dele à frente. O que eu vejo que me faltou lá, e é o que eu não deixo faltar para os meus pais hoje, é eles enxergarem de maneira mais concreta o que a gente tem a curto, a médio e a longo prazo. O que a gente espera da criança nesses 3 tempos, né, digamos assim. E aí, o que me faltou foi um direcionamento correto, uma pessoa me puxar pela mão, e porque assim, quando você recebe um diagnóstico, você fica perdida. Eu lembro que a minha pergunta foi, ele é autista. Eu falei com a neuro, me dá um remédio? Dá aí um remédio, eu preciso de um remédio, porque ele vai tomar um remédio e vai... Não existe remédio. Não existe remédio, não existe... E não existe remédio, mas eu tenho que fazer o quê? Você tem que colocar ele numa escola. O meu direcionamento único foi esse, você tem que colocar numa escola. E aí depois eu fui atrás, procurar saber o que precisava saber. E eu não tive ninguém, e até hoje, existe muito essa dificuldade no meio dos neuropediatras, das pessoas que vão, assim, digamos, ser o líder da sua equipe. Eu entendo dessa maneira e procuro colocar para os pais dessa maneira, porque é eles que vão dizer qual que é a prioridade do seu filho no momento. Eu não tive essa pessoa. Se a prioridade é fono, se a prioridade é sensorial, com terapeuta, se está andando na ponta do pé, fisioterapeuta, né? Porque, na verdade, o que eu falo isso muito nas minhas devolutivas, é que falta um pouco das pessoas entenderem, assim, é muito bonito, né? É um diagnóstico e tal, mas e quanto custa isso, né? Falta um pouco de quanto custa. Então, muitos pais chegam assim, o que eu vou fazer primeiro? Aí você pega, analisa todo o contexto da criança e fala, olha, o atraso tem 3 anos, não está balbuciando, está com atraso na fala importante, o que a gente vai fazer primeiro? É fono. Então, onde que a gente vai investir agora? Fono. Mas e a parte sensorial? Mas a parte sensorial, você vai colocando seu filho na grama em casa, você vai fazendo artifícios ali enquanto
ele precisa de verbalizar, ele precisa de apontar, ele precisa de fazer coisas que só fono sabe, né? Que nem psicólogo. O professor fala, mas o psicólogo faz a integração, tu faz, não. Né? Tem coisa que só fono sabe, cada macaco no seu galho. Tem coisa que só fono sabe, tem coisa que só terapeuta sabe, tem coisa que só psicólogo sabe. E muitas vezes chegam lá, não, eu vim aqui para fazer a psicoterapia aqui, mas aí eu chego à integração sensorial. Não é assim, essa parte, mas você não coloca? A gente faz uma parte, mas o que a gente trabalha é comportamento. Né? O que a fono trabalha é fala e fala, a gente fala, mas não é só fala, né? Linguagem no total, né? Eu fui descobrir isso trabalhando com fonos, né? Que eu achava que fono só falava com fala, e a linguagem como um todo, a linguagem corporal, tudo sim, isso a não verbal. Que nós estamos falando de uma criança de 3 anos que não fala, que não aponta, que tem muitas dificuldades no seu desenvolvimento e que as pessoas focam em outros aspectos. Por quê? Porque é o mais fácil de achar, é o mais fácil de tolerar ali naquele momento. Sim, mas quando a gente fala de custo, a pessoa que tem uma condição financeira muito boa, ela pode pagar todas as terapias simultâneas, as 20, 40 horas que é indicado, né, para cada tipo de suporte. Teoria, mas né? E a pessoa que não tem condição, a pessoa que tem ali um plano de saúde ou que vai pagar no particular ali, ela tem que focar e permanecer no que é mais importante para aquele momento. Exatamente. Lembrar que desenvolvimento, a palavra já diz, é uma subida de escada, né? É um passo a passo. Exatamente. E eu acho que essas orientações que a gente que eu estou propondo aqui, né, a partir de agora, é para mostrar para os pais que existe um caminho, que às vezes a gente faz um mapa completo da criança e faz as orientações como uma bússola, mas tem a sua individualidade, que esse caminho precisa ser individualizado. Sim, né? Esse caminho precisa ser muito considerado. E o que eu vejo é que existem profissionais que não direcionam, não encontram prioridades dentro do direcionamento. E aí nós pais ficamos perdidos. A gente precisa sentir segurança e mais ainda, sentir que a gente está sendo direcionado da maneira correta. É justamente o que você falou, tem pais que não têm a mínima condição de colocar o filho em terapia, esse tanto de profissional. Sem contar a estimulação em casa, que é muito necessário. A gente sabe que em consultório é a ponta do iceberg, são orientações que a família está recebendo, mas a estimulação em casa é muito importante. E é isso que eu preciso que eles entendam, né? Que em casa vai fazer total diferença na vida da criança. Expõe a criança lá 3 horas, que seja 2 horas, se você puder, mas expõe a criança diariamente à terapia. Quanto menor a criança, mais ela vai evoluir. Não deixar passar, você tocou no ponto do desenvolvimento, a janela de oportunidade, que ela tem ali com 2 anos, que é o boom da linguagem, que a criança vai desenrolar muito mais do que lá atrás com 1 ano, que ela ainda não tem uma maturidade a nível central para falar 2 palavrinhas, né? Com 2 anos ela consegue. Agora com 1 ano ela não vai conseguir, ela vai apontar, ela vai falar mamãe, ela vai falar papai, ela vai falar dá, mais, mas com 2 anos... aí vem o boom. Aí a gente já espera muito mais. Sim. Eu fico imaginando, né? Eu sou pai de gêmeos, né? E a gente que trabalha com desenvolvimento infantil, a gente fica muito obcecado com isso, né? Contando palavras, né? Aí você falou aí do apontar, já me deu até um... né? Os meninos estão apontando. Aponta tudo, eu quero, tá um nham, 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 né? Então, adoro! Quando a gente é pai e a gente fica inserido nesse meio, né, gera muitas angústias. Eu fico imaginando assim, como que você, como mãe, trabalhou as suas angústias, não trabalhou, não se priorizou, né? Porque eu até falei anteriormente aqui com o Fabrício que às vezes a gente precisa se priorizar para cuidar do nosso filho, né, do nosso bem maior. E aí você se priorizou, se colocou de lado? Meu amigo, eu estou abrindo meu coração para você. Contando coisas bem, bem, bem lá de trás. Eu esperava que meu filho com 4 anos, 5 anos, estivesse matriculado numa escolinha de inglês. Estivesse trazendo para mim palavrinhas em inglês. E assim, ver que ele foi falar com 3 anos, 3 anos e meio, ainda falava pouco. Hoje ainda a comunicação
ainda é um ponto crucial no desenvolvimento dele. Foi muito difícil, porque assim, eu já li falando sobre isso, é uma viagem que você faz. Você se prepara a sua mala todinha para você ir para o Chile. Tá frio lá, tá legal, você coloca a roupa de frio, todo aqui. Quando chega, eles te deixam lá no Brasil, no mês de janeiro, um calor daqueles. Você recalcula a rota todinha para você se adaptar ao Brasil. A maternidade atípica nada mais é do que isso. Eu sempre gosto de usar essa metáfora com meus pais, porque é o que eu vivenciei. E assim, você tá preparada para ser mãe atípica? Nunca. Eu vivi fases bem difíceis com o Benício, bem difíceis a nível comportamental, a nível escolar, que a gente ainda vai falar, mas eu, enquanto mãe, me deixei de lado várias vezes, enquanto mulher, na verdade, me deixei de lado várias vezes e coloquei ele como prioridade. Adoeci, caí 2 vezes na minha época de faculdade, que foram momentos muito tensos para mim. Tive, e não tenho vergonha de falar, tive depressão durante 2 períodos da minha vida e que me fizeram levantar. Depois enxergar que a vida não era aquilo, enxergar que ele poderia me oferecer mais, que ele é capaz, que ele tem condição. Não subestimei ele, não, nem subestimar, nem superestimar. Você fica nessa linha tênue, sempre assim, querendo saber o que ele de fato é capaz a nível cognitivo. E hoje eu vejo que é uma criança que é o que eu desejo para ele, que ele seja feliz. Se ele for feliz, se ele for bem aceito, eu já serei feliz na minha caminhada. E é um grande desafio hoje a questão do ambiente escolar. O que eu vejo aqui em Montes Claros é que as nossas escolas, infelizmente, não estão preparadas para receber nossas crianças com TEA. Pelo menos as que ele já estudou não estão preparadas. Aqui ele está hoje, sim. Aqui está hoje, eu falo que eu tenho muita gratidão pelos profissionais que estão lá dentro, que cuidam dele lá, porque ele é um aluno muito amado pelas pessoas, sabe? E ele é uma criança muito carinhosa, extremamente carinhosa. Ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar, e aí os alunos o respeitam com o diagnóstico dele, mas não foi bem assim, anos atrás. Você falando da escola, né, é engraçado que as escolas, elas não estão preparadas, né? Eu acho que ninguém está preparado, né? A gente como pai, a maternidade em si, né? Eu falo que eu sou um gestante, o pai que é mais velho é um gestante. A maternidade em si nos incorre em projetos, em desafios únicos, né? Mas quando a gente fala de escolas não estarem preparadas, mas elas aceitam os profissionais, assim, o PDI, né? O que eu quero saber dos seus desafios, porque eu estou aqui falando para pais, né? Um futuro pai também ali, né? 2 futuros pais, né? Então, assim, as escolas, elas aceitam o PDI, elas cumprem a escola atual, mais do que o PDI, né? O acolhimento com uma criança que não é padrão. Sim, né? Não é um quando eu falo não é padrão, não é só porque o espectro autista, mas uma criança, por exemplo, com altas habilidades que não é um padrão, e as escolas negligenciam isso, fazendo com que ela perca o interesse, né? A criança com TDAH, que não é um padrão, que se levanta toda hora, e ninguém faz uma prova oral com um disléxico, né? O que você percebe da sua maternidade agora, já no Fundamental 2, né? No Fundamental 2. No âmbito escolar. As escolas aqui, eu acho que no Brasil inteiro, na verdade, eu não penso que seja só aqui. É um grande desafio para nós mães de TEA. Por quê? Porque algumas escolas me negaram acesso. A gente teve que, assim, pedir pessoas para irem lá e se passarem por pais que queriam matricular uma criança no 5º ano típica. Para ela tinha a vaga, para o meu atípico não tinha. Então hoje a gente já vê que não existe tanto isso, mas as mães estão mais entendidas do assunto, né? A internet está aí, elas buscam informação a todo tempo, e assim, o que eu vejo hoje é que as escolas conseguem esconder mais essa questão. Não é tão às claras, é mais velado, né? Assim, elas não chegam e falam, não tem lugar. Na verdade, elas até ofertam, mas ofertam no sentido de colocar a criança lá e a criança não ter um suporte.
não permitem a entrada dos profissionais. Quando permite, é uma entrada vigiada, supervisionada. O que eu passei no último colégio que meu filho estudou, e aí eu não posso citar nomes, mas foi justamente isso. O primeiro ano dele lá foi ótimo. O segundo ano foi a catástrofe. Porque, assim, ele estudou lá e a psicóloga dele era vigiada pela coordenadora. O primeiro ano foi maravilhoso. O segundo ano, a nova coordenadora dele, que foi do Fundamental 2, ela já ficava vigiando a psicóloga, observar ele. Ela não tinha liberdade de transitar no colégio. Então, epa, alguma coisa tá errada. Porque se ela tá ficando o tempo inteiro em cima, o caderno dele, ele é uma criança que, didaticamente, ele é uma criança que ele aprendeu muito cedo essas habilidades. Escrever, ler, é uma criança que é oralizada, é uma criança a linguagem escrita dele é boa. Só que o colégio foi o ano inteiro com caderno em branco. Para uma criança que consegue ler, consegue escrever, consegue narrar. Português ele é ótimo, ele tem mais dificuldade nas questões abstratas de matemática. Em português ele é ótimo. Passou o ano inteiro com caderno em branco. E eu cobrando PDI do colégio, Nunca tive acesso a esse PDI. Nunca soube. E sempre, assim, me colocando à disposição do colégio, contratando uma psicopedagoga para ir ao colégio, me dar esse respaldo lá. Mas nunca tive. Agora, no novo colégio, que ele está diferente. Tem atividades adaptadas, tem PDI. Se eu quiser ver o PDI, tá lá. Tem uma pessoa que eu sei que é de confiança, que fica com ele, que ajuda ele. Então é diferente. Mas eu já passei por situações mais difíceis aqui com ele, muito difícil com relação à escola. O plano de desenvolvimento individual, cada criança tem seu plano. O colégio tem que, sim, fornecer à mãe, se a mãe solicitar. A mãe da criança quer ter em mãos o PDI da criança, o PDI da criança está lá adaptado para aquela criança. Mesmo que não esteja adaptado, gente, o PDI, ele existe, né? Ele existe o PDI, ele é individualizado pelas notas, comportamentos da criança. Isso. Né? Ele tem que ser aberto, né? Não existe esconder nada do que acontece com o seu filho na escola. Né? Na verdade, é feito Eles vão avaliar o perfil da criança, as capacidades da criança, as habilidades da criança e colocar dentro do PDI, justamente para que a criança não fique subestimada e não fique superestimada. Para que a criança, por exemplo, vou dar um exemplo e eu posso falar do Benício. Ele é uma criança que ele já ele reconhece antecessores e sucessores. Esse exemplo básico. Ele já fez muito isso. Se continuarem passando isso para ele, que motivação que ele vai ter de continuar fazendo só isso? Então, a grosso modo, é isso. É aumentar um passinho, não da mesma maneira, porque ele não consegue acompanhar os colegas nesse sentido, mas também não deixar ele para trás. O PDI, por isso que tem que ser atualizado sempre. Sim. No sentido da criança desenvolver mesmo. Então, assim, não quero prolongar muito o tempo, né, mas eu queria agradecer, Natália, por esse momento, né, que é um momento muito crucial, que é de uma mãe que faltou um pouco de orientação, né? Mas que hoje, bem orientada, ela consegue fazer todo o processo e cobrar daqueles que devem, né, da escola, dos profissionais, para que o Benício tenha um desenvolvimento cada vez melhor e aumentando, né? Aumentando a escala para que ele se desenvolva e seja uma criança que eu gostei, feliz, né? Um adolescente já, né? Uma criança. Né? Agora é um adolescente. Adolescente é hardcore, né? É verdade. Adolescente é hardcore, mas muito obrigado, né? Por você ter aberto meu amigo, essa janela pra gente. Por nada, eu que agradeço, assim, a oportunidade de falar sobre aquilo que eu amo, que é Benício, e um pouquinho de desenvolvimento infantil também, falando de um e pegando a deixa no outro. E por fim, eu gostaria de deixar assim, um recado para as mães de TEA hoje. Não tenham vergonha de cobrar. Não tenham vergonha de cobrar dos profissionais do seu filho. Saibam, procurem, perguntem o que é que eles estão fazendo, com qual objetivo, porque eu vejo que isso é uma grande dificuldade das mães de TEA, de entender o processo. A pessoa que está ali acompanhando o seu filho, ela tem que te dar uma devolutiva, ela tem que te falar o que está sendo feito, o que é para fazer em casa. Eu recebo diariamente mães perdidas no processo. Então cobrem e se posicionam, assumam ali a posição mesmo de mãe, de líder do seu filho, de estar elencando ali as terapias e realmente fazendo acontecer na vida do seu filho.
Se vocês quiserem deixar algumas perguntas, né, tanto eu quanto a Natália, a gente pode responder, né, é só fazer as perguntas aí para a gente responder. Muito obrigado.